Fala devs, beleza? Eu sou o João Sena e no vídeo de hoje eu vou estar dando dicas de como se tornar um desenvolvedor sênior e até coisas que eu mesmo utilizei na minha carreira. Esse é um vídeo que tem algumas dicas para front-end, afinal eu sou um front-end sênior, só que também serve caso você seja back-end, beleza? Algumas dicas são mais específicas de uma tecnologia em si, outras são mais abrangentes. Primeiro, só dar um resumo da minha trajetória. Eu sou desenvolvedor front-end sênior, trabalho cerca de 6 anos na área, já passei por grandes empresas como Itaú, Serasa, Lelo, vários times de futebol também, já trabalhei no portal deles. E ao longo dessa experiência já também fundei minha própria empresa, mas hoje em dia eu trabalho como front-end sênior para outras empresas como terceiro. A primeira dica é você ver uma tecnologia que está bem consolidada no mercado e focar nela, focar em aprender o máximo dela e não ficar querendo aprender toda a tecnologia ou sair uma tecnologia nova, você aprende porque ela é promissora e você larga de estudar aquela que você estava focando. Isso acontece muito na área de TI, porque sempre surge uma tecnologia nova que promete várias coisas. Quando ela sair da beta, ela vai ser esplêndida. Só que muitas vezes ela não vinga ou ela não se consolida no mercado. Ela pode até ser melhor que outras tecnologias de fato, porém não adianta nada se as empresas não utilizam. Não adianta aquela tecnologia ser boa e ninguém conhecer ela, ninguém usar, ou ela não ter tanta segurança igual outras fornecem. Então é muito bom você ver as principais. Por exemplo, se você é um back-end, o que você mais vai ver que as pessoas utilizam? Java, um C Sharp, um PHP, um Node, que até que está crescendo bastante, né? Porém, você vê alguma outra nova, por exemplo, o Deno. Surgiu, todo mundo falava que ia destruir as outras tecnologias, e não foi o caso, ele não vingou. As empresas não compraram também essa ideia, né? Ele também estava em beta, né? Não tinha lançado oficial. E o mesmo serve para front-end. Quais que são as mais famosas, se tratando de web, né? É Angular, React, Vue. Tem até outras promissoras, talvez melhores em alguns pontos, mas não adianta porque elas não vingam. Elas podem ser melhores, como eu falei, de fato, porém, se as empresas não compram, se não consolida no mercado, as empresas querem uma empresa de nome por trás, vão escolher, por exemplo, o Angular, que tem o Google por trás, que criou o Angular e mantém ele atualizado. É uma empresa de nome, de respeito, e que você não sabe que não vai falir do nada, que não vai do nada deixar de fazer esse projeto. E o mesmo serve para a empresa, tá? Talvez em alguma parte da sua carreira você mude de empresa ou mude para subir de cargo. Porém, o ideal é você achar uma empresa bacana, é claro, e ficar nela. Ficar, fazer vários projetos, começar a apresentar esses projetos. Como um gestor me falou há um tempo atrás, quando eu ainda era pleno e queria virar sênior, tem que saber vender seu peixe, tem que ficar numa empresa e começar a mostrar o serviço. Não é só fazer uma tela e deixar lá. Tipo, o gestor vai saber. Não, começa a mostrar, começa a apresentar para o cliente e coisas assim. Agora, se tratando especificamente de tecnologia, falando de front-end, como eu falei, né, se você for web, tem princípios básicos, né, tecnologias básicas que você vai ter que saber, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, e aí algum framework. E eu prefiro um que se baseia nessas linguagens, né, 100%, por exemplo, o Angular ou até o Vue. Já, por exemplo, o React, ele pega muitos conceitos do HTML, porém ele usa aquele JSX, pelo menos até onde eu vi o React, né, é um HTML, porém tem algumas diferenças. E aí você tem que, entre aspas, reaprender o HTML, né, por causa dessas diferenças. Isso não me agrada tanto, visando que a maioria das coisas vai utilizar HTML, CSS, JavaScript e coisas do tipo. Se tratando no mobile, o que a gente mais vê? Kotlin, um Swift, né, as linguagens nativas, ou um Flutter, que está bem alta também, está crescendo bastante. Porém, é difícil você ver outras. Você até vê uma empresa ou outra, mas falando disso, até cabe essa última frase que eu coloquei aqui no slide, que é não olhe apenas para o que você gosta, né? Não escolha só o que você gosta. Claro que você tem que escolher algo que você gosta. Por exemplo, eu trabalho com Angular porque eu gosto muito, mas uns anos atrás, quando eu era um dev mobile, eu tinha escolhido a Ionic, que eu gostava muito. É baseado no Angular, né? É praticamente idêntico ao Angular, só muda algumas tags. Porém, poucas empresas utilizam. Eu conseguia só trabalhar em empresas que estavam para iniciar, não se importavam tanto assim com a tecnologia. Eu falava, eu quero algo híbrido mesmo, que você vai fazer um código só, vai servir para as duas coisas, porque eu quero agilidade, eu quero economia. Porém, era difícil achar vaga. A Ionic não é algo que vingou tanto assim. Tem vaga, né? Claro, eu mesmo consegui. Porém, eu ficava muito preso nisso. Não, eu gosto da Ionic, só vou fazer a Ionic e tudo mais. E ficava um pouco preso nisso. Não chegava a ver outras tecnologias, não tentava aprender outras. Aí nisso eu acabei desistindo um pouco do mobile, mudei o foco, né? Voltei para a parte web e utilizo o Angular hoje em dia. Agora, saindo um pouco do código, algo muito importante para um sênior,
coisa que você não vê tanto com júniors, com pleno, é entender do negócio. Isso daí não se trata 0% de código, mas você tem que entender para que serve aquela aplicação, entender quem vai utilizar ela, o que a pessoa espera daquela aplicação, qual até o entendimento dela em mexer com software ou mexer com uma aplicação daquele estilo e não ter medo do desconhecido. Como sênior, talvez você não tenha o costume, né? Você é um pleno para um sênior, você não tem o costume de estar sabendo sobre a regra de negócio. Só faz a telinha lá e pronto, e as regras alguma outra pessoa ajusta. Já um sênior precisa saber disso, mas não tenha medo. A regra de negócio é você simplesmente ir participando da reunião, entendendo para que é aquele sistema, ou fazer uma conversa mais direta com o gestor ou com seu cliente, para você realmente de fato entender para que aquilo serve, por que as pessoas estão fazendo aquilo, né? E não só entender, eu tenho uma tela de cadastro aqui e pronto, acabou. Vou fazer o CRUD no front-end e já era. E aí, junto com a regra de negócio, também tem esse conceito de não saber tudo. Tá conformado que você não vai saber tudo, tanto dos códigos, né, tanto da regra de negócio. Você tem que saber muita coisa sendo um sênior, muitas tecnologias, alguma tecnologia que você vai focar e ser especialista nela, mas nem nela você vai saber tudo. E sempre vai surgir algo novo ou alguma regra de negócio nova que você não vai saber tudo. Porém, você nunca pode ter medo de aprender algo novo, até porque um sênior vai pegar muita coisa diferente e muitas vezes vai estar sozinho na equipe. Comigo, por exemplo, é muito comum estar em um projeto onde eu sou o único front-end, ou seja, eu não tenho outra pessoa para estar me ajudando, para tirar uma dúvida. Então é não ter esse medo, ou teve alguma coisa nova, saber pesquisar ou ler alguma documentação, se for algo em específico, né? Mas como sênior, você tem que estar acostumado com isso, porque vai acontecer bastante, tá? Ou estar se acostumando com isso, né? Caso você seja um pleno, para quando você virar sênior já ser algo normal para você, trabalhar sozinho ou trabalhar com algo que você não conhece e ir aprendendo. E agora, se tratando um pouco mais específico do front-end, você tem que escolher um framework, tá? Eu, como júnior, cometi muito esse erro de ficar preso só no HTML, CSS, JavaScript e um jQuery, por exemplo, porque eu gostava muito. Porém, não, como eu falei, né, não é só o que você gosta. Eu adorava isso, porém eu tinha um pouco aversão a frameworks. Porém, a maioria das empresas hoje em dia vai fazer um SPA, vai utilizar um framework. Não que não dê para fazer na mão, né, com JavaScript puro. Porém, a maioria das empresas você vai ver lá uma vaga voltada a Angular, ou React, ou Vue. É difícil você ver uma com HTML puro, por exemplo. Então você tem que escolher um framework. Eu, no caso, escolhi o Angular porque ele engloba esses conceitos, HTML, CSS, sem mudar nada, né? Só dando coisas adicionais, porém dá para você programar com aquilo puro sem utilizar essas coisas. E é o que eu mais recomendo, porque ele é muito consolidado no mercado. Todas as empresas grandes que eu passei era o Angular que elas utilizavam, tanto por segurança quanto escalabilidade do Angular, entre várias outras coisas. Então você vê que já é um padrão de mercado. Ele tem os seus concorrentes, né? Como eu falei, o React, o Vue. Porém, o Angular é muito sólido e tem uma empresa de segurança, né? De nome, de respeito, por trás dele, que é a Google, que tanto criou quanto mantém o Angular sendo atualizado. Não sendo à toa, ele já se encontra na versão 17, ou seja, ele sempre está sendo atualizado e modernizado com coisas novas que surgem. E caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Angular e sobre a versão mais atual dele no momento, que é a 17, eu tenho um curso onde eu ensino a criar uma aplicação do zero com o Angular 17 até a integração final com o Firebase, que é o banco de dados. Ou seja, a gente vai ter de fato esses dados sendo salvos, sendo editados, sendo excluídos. Aqui essa é a telinha inicial que a gente vai desenvolver para você estar se acostumando com o Angular, ver uma telinha de boas-vindas, onde tem um input para adicionar seu nome, acessar a aplicação, a gente salva esse nome do usuário, beleza? A segunda tela é como se fosse um dashboard, e aqui até entra um conceito que eu te falei, é você entender para que serve aquele sistema. Por quê? Nisso, eu consigo colocar um card aqui de início explicando para que ele serve, dando um resumo para o usuário. Eu consigo saber, o sistema é para isso, então essas informações é bacana eu colocar na home, que é aqui, ó, o total de usuários cadastrados no sistema, total de benefícios cadastrado, o último usuário cadastrado, pode ser sempre o mais recente, seja algo importante, até para revisar os dados, ver se está tudo certo. Então, essa é uma tela de apresentação do sistema, né, que o usuário ia logar, ia ver essa tela de boas-vindas com as informações mais importantes. Por isso até que eu falei, é importante você saber para que serve aquele sistema e da regra de negócio dele. E a terceira tela é o CRUD em si, né? Para você que não sabe, CRUD é as 4 operações básicas, que é adicionar algo, criar, ler algo, ou seja, visualizar aquilo que foi criado, o read, editar algo, que é o update, né? Você está atualizando aqueles dados, o nome do usuário está errado, deixa eu acertar aqui, ele mudou de cargo, ele tem um benefício a mais que não tinha antes. Esse é o update, atualizar.
E o delete, que é basicamente excluir um usuário, seja, né, no caso aqui, falando da nossa regra de negócio, pode ser porque aquele usuário foi para outra empresa, né, foi para outra sede, ou foi demitido, ou a gente vai migrar ele para um outro sistema, porque ele está em outro time, ou coisa assim. Então, é muito importante você entender da regra de negócio, e esse curso já vai te dando essa pegada, tá? Porque você vai criar tudo do zero, vai entender como o sistema funciona, como funciona essa parte de salvar algum dado lá, o que, que a gente vai retornar, o que, que vai retornar pra gente, o que, que a gente pode enviar para lá. Então, se você tem interesse, o link do curso tá aí na descrição, tá? Como eu falei, eu ensino desde o zero, para quem não entende de Angular, eu explico o que é Angular, explico o que é TypeScript, que é o JavaScript do Angular, explico tudo, e aí a gente começa a desenvolver, tá? É um curso bem prático. Tem alguns cursos explicando a teoria para você saber o que está fazendo e para que serve aquele sistema, o que a gente vai fazer, né, naquele sistema. E aí já começa a prática, tá? É um curso bem prático e para você que quer aprender desde criar um projeto do zero, criar uma telinha do zero. Por exemplo, isso aqui a gente cria, tá? Não tem nada só wireframe, coisa assim, é tudo criado mesmo. Isso daqui é um print, são prints do sistema, então a gente vai criar tudo e tem aula criando isso, beleza? Caso você tenha interesse, dá uma conferida. Esse curso está lá na Udemy, tá com um link promocional de R$ 24,90. Então, caso você tenha interesse, dá uma olhada lá. Tem também umas aulas de introdução do curso, onde você pode ver como que é a dinâmica do curso, tá? Nessas aulas são mais aulas explicativas, o que que você precisa para saber esse curso, pré-requisitos, o que que você vai ver nesse curso, né? O que que você vai desenvolver. Então, caso você tenha interesse, dá uma conferida no link abaixo ou comenta aí também qualquer dúvida, beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.